iniciando nosso ciclo de palestras, né, sobre qualidade de vida. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Walter Batista. A gente trabalha aqui com essa parte de práticas integrativas, plantas medicinais, plantas alimentícias não convencionais, através de cursos, através de palestras, através de oficinas. Nosso trabalho já tem 12 anos e nós aqui do Viver Entre Folhas, do projeto Viver Entre Folhas, está iniciando uma parceria agora com a Associação Nacional dos Terapeutas Integrativos, Holísticos e Energéticos, a TENENG, né? Que também está entrando junto com a divulgação desse trabalho. E a TENENG, ela tem, se eu não me engano, 27, 28 anos já de existência, e nós estamos, através dessa parceria, levando a possibilidade de muitos dos nossos alunos a se filiar para poder atuar registrado numa associação. Nós hoje vamos ter aqui 3 palestras, né, começando com o Gessé, e que já trabalha há mais de 10 anos, né, com massagens e práticas integrativas. O Gessé vai se apresentar. Depois é a Alessandra Aziz, né, que tem 17 anos na área com plantas medicinais. Depois é o Carlos. A gente pretende disponibilizar essa palestra para que vocês possam acessar no YouTube. A gente tem um canal do YouTube, né, do Viver Entre Folhas. Nesse canal, a gente divulga muito do trabalho com as plantas medicinais e também uma série de vídeos com plantas alimentícias, práticas integrativas, que passa aqui em todas Minas Gerais, né, através da Rede TV. E no Espírito Santo, através da TV Ambiental. Então, a gente tem uma capilaridade interessante que, através do Zoom, né, dessas palestras, está aumentando. A gente acredita, né, ou espera que a partir do segundo semestre a gente possa ter novamente eventos presenciais. Era a nossa proposta a gente ter aí encontros, né, periódicos lá no nosso espaço, no sítio do Viver Entre Folhas, aqui em Cachoeira de Itapemirim, né? Cachoeira de Santa Cruz, aqui em Viçosa. Mas também a gente vai continuar com esses eventos online, porque a gente consegue contactar pessoas aqui de vários estados, aqui como uma amiga nossa aqui da Bahia, gente de São Paulo, a Dal, a Raquel, entre outras pessoas, e até gente de outros países, que a gente tem aqui participando, uma participante de Portugal. E isso é muito legal, porque a gente não fica centrado com esse assunto só para a gente. Então, eu estou querendo que o Gessé comece aqui com o seu contato com a gente, para que a gente possa abrir aqui para ele poder iniciar os seus trabalhos. Gessé, me dê um sinal de vida. Oi, Gessé, você consegue acessar já aqui para iniciar? Ótimo. Então, eu vou passar aqui para vocês o Gessé, ele vai abrir o áudio dele e a gente pede para que vocês fiquem em silêncio, tá ok? Muito obrigado, vamos seguir. Boa tarde. Todos estão me ouvindo? Sim, eu estou. Muito bom. Tá jóia, então. Eu peço para que vocês tentem manter aí os áudios fechados, por favor.
Seu áudio, Gessé. Ok. E agora? Agora tá jóia, pode falar. A gente está te ouvindo. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, peço para que vocês deixem as perguntas para o final, tá? Para eu conseguir manter o meu raciocínio aqui em cima da apresentação, qualquer dúvida, tá? Porque o conteúdo ele é instigante, então as pessoas às vezes ficam ansiosas para perguntar algumas coisas e eu peço que deixem as perguntas mais para o fim, tá bom? Caso o meu áudio pare em algum momento aí, vocês não estejam me escutando, vocês me avisem, por favor. Tá joia? Por enquanto, acho que está tudo ok aí, né? Bom, então o nosso tema de hoje é saúde e doença na visão da medicina chinesa. E para explicar um pouquinho a esse respeito, a gente vai precisar entrar primeiro qual que é o conceito da medicina chinesa sobre saúde, depois como a gente enxerga o conceito de doença na visão da medicina chinesa. Para aqueles que são da área, de alguma área da saúde, a gente precisa deixar um pouquinho o nosso conhecimento de lado, porque pode ser conflituoso a gente tentar fazer ligações com isso, né? E a gente tem que tentar pensar desse modo aqui, que é um modo muito diferente de pensar da visão ocidental, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor do curso de acupuntura e moxa bustão do Viver Entre Folhas. Eu trabalho com medicina chinesa há exatamente 16 anos, tá? Isso aqui é um pouquinho da minha formação para vocês, mas o que eu gosto de salientar é que todo o meu caminho na medicina chinesa ele começa pelas artes marciais. Eu pratico Kung Fu desde os 12 anos de idade e aos 17 anos eu tive a oportunidade de me tornar professor de Kung Fu. E para que isso acontecesse, o nosso professor na época sugeriu que estudássemos práticas naturais para que a gente pudesse, de alguma forma, auxiliar os alunos e a comunidade. E foi então que eu fiz o meu primeiro curso na área de Shiatsu, que é uma massagem japonesa, mas que segue os mesmos fundamentos da medicina chinesa. E a partir daí eu tomei gosto pela coisa e comecei a ter o interesse pelo estudo da acupuntura, tá? Então eu estou há alguns anos aí nesse caminho já e eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência que eu adquiri nesse tempo. Tá joia? Bom, o que é a medicina chinesa, né? Então, é uma ciência milenar que tem aproximadamente 2.000 anos. O nosso livro mais antigo, ele data de 200 a.C., que é da dinastia Han, né? De 200 a.C. até 206 a.C., até 220 depois de Cristo. Então, esse livro ele foi escrito, ele foi consolidado, compilado nessa época, e a forma como a medicina chinesa se apresenta nele já é uma medicina muito pronta. Ela é a mesma, são os mesmos textos que nós usamos até hoje nos atendimentos e nos nossos estudos, tá? Então acredita-se que para se chegar nesse conteúdo desta forma, a medicina chinesa demorou muitos outros anos aí para ser consolidada. Então fala-se alguns textos de 4, 5 mil anos de existência. Mas o registro histórico mais antigo que nós temos é esse, então a gente considera que a medicina chinesa tem mais ou menos 2.000 anos. Tá? Então, a medicina milenar, que tem conceitos totalmente diferentes dos conceitos que nós temos hoje. Tá? Então, a gente tem que tentar pensar como que essas pessoas, esses mestres que escreveram na época, tá, esse texto, pensavam. Porque a partir daí a gente tenta entrar um pouquinho na forma de pensamento e a gente começa a compreender um pouco mais o que é a medicina chinesa. A gente tem um raciocínio moderno nos conceitos, isso faz com que a gente perca a essência da medicina chinesa. Tá? Então é resultado de um acúmulo de uma rica experiência, cujo principal objetivo é a manutenção da saúde e o tratamento de doenças. Tá? Então, eu gosto de frisar que a medicina chinesa, ela é uma medicina, ela é uma ciência, né? Não é uma
uma medicina alternativa, né? Não, na China é uma ciência de primeira escolha no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. Tá? É uma ciência que abrange a fisiologia, a patologia, o diagnóstico, a profilaxia e o tratamento das doenças. Então, dentre as práticas integrativas, como chamamos hoje em dia, esse é um sistema extremamente completo, tá? E complexo, que vai desde a fisiologia até a patologia e o tratamento das doenças. Por isso, muitas pessoas, ao buscarem o aprendizado, ao estudarem a medicina chinesa, eles ficam um pouco, talvez, decepcionados ou sobrecarregados, porque é um estudo muito profundo, é um estudo de anos e anos e anos, né? O que muitas vezes a gente faz num curso desse, de 2 anos, por exemplo, de formação em acupuntura, é passar a base e, a partir daí, o aluno ele precisa se desenvolver cada vez mais. Então, é uma ciência muito completa, tá? Em todos os seus âmbitos aí. Bom, para entender um pouquinho mais, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos. O primeiro deles é o conceito de holístico, tá? Que está relacionado a muitas outras terapias naturais aí, tá? Que diz o seguinte, que a medicina chinesa enfatiza a integridade do corpo humano e a sua integração com a natureza. Uma coisa importante é que o pensamento chinês, ele não divide o que é externo e o que é interno. Ele não divide, não separa o homem da natureza. O homem faz parte integrado da natureza. Então, todas as observações que aconteceram a respeito da natureza, né, eles traziam esses conceitos para dentro do nosso corpo. Mais pra frente vocês vão entender um pouquinho o que eu estou falando a respeito disso. Então, eles viam o indivíduo como um todo integral, tá? Então, o corpo é um organismo integral constituído de várias partes que não podem ser estruturalmente separadas e cujas funções interconectadas se influenciam fisiopatologicamente. Então, diferente da medicina ocidental, a medicina chinesa não separa os sistemas. Muito pelo contrário, a gente cada vez busca integrar os sistemas. Então, nós pensamos de uma desordem gastrointestinal, né? O que isso está causando no indivíduo, a gente não separa o estômago, o intestino. O estudo não é feito dessa forma, ele é feito integrado. Todo o sistema gastrointestinal associado ao fígado, ao coração, aos rins, ao baço. Então, a gente vê o indivíduo como um todo. E as suas manifestações patológicas acontecem em vários âmbitos, e não somente no sistema gastrointestinal, não somente no estômago, né? Então, nós buscamos entender a estrutura, a complexidade do indivíduo como uma rede de informações, uma rede de acontecimentos, e não coisas isoladas e separadas. Então, aqui no Ocidente, se eu tenho, por exemplo, um problema ginecológico, eu vou no ginecologista, né? Se eu tenho um problema gástrico, eu vou no gastro, se eu tenho um respiratório, eu vou no pneumo. E na medicina chinesa não é assim. Todas as coisas são muito interrelacionadas, tá? E talvez por isso que muitas das doenças a medicina ocidental não consiga explicar, porque eles estão olhando apenas por partes. Eles não olham o todo, né? E muitos sintomas para eles ficam despercebidos, não tem sentido, não tem importância clínica, porque eles não enxergam todo, eles vão enxergando pequenas partes, tá bom? O corpo mantém com o meio ambiente uma relação de adaptação estreita e dinâmica, formando e transformando na tentativa de manter as atividades vitais do organismo. Então, todas as mudanças que acontecem do lado de fora, o nosso corpo ele acompanha esse dinamismo, né? Então, por exemplo, quando mudam as estações do ano, o nosso corpo também muda, né? Só que a nossa capacidade de perceber isso muitas vezes é pequena. E por isso que a gente adoece, né? A gente não tem essa integração com a natureza, né? Então, se fica mais frio, né, nós não deveríamos estar expostos ao frio, né? E muitas vezes as pessoas estão expostas ao frio e isso, no momento, às vezes não causa um adoecimento, mas no futuro isso pode provocar problemas sérios, tá? Que só vão se manifestar depois, tá bom? Então, toda essa relação do homem com a natureza, tá? Isso é muito importante no conceito da medicina chinesa. Nós somos parte, né, integrantes, não separados dela. Um outro conceito importante é o conceito de Qi, que é difícil a tradução disso para outras línguas, tá?
Muitos livros traduzem como energia, e é a tradução que é mais conhecida no Ocidente. Tá? Existe essa tradução que é mais fidedigna, que seria o sopro vital, né? E que também deixa tudo um pouco abstrato ao nosso ponto de vista. Mas a gente tem esse texto aqui que diz o seguinte, ó: o Chi é a substância da matéria que está em movimento, é tão fina que não há nada no seu interior, é tão grande que não há nada no seu exterior. Tudo o que é matéria é resultado do Chi em movimento. Então fica algo muito abstrato, muito difícil da gente conseguir exemplificar isso, né? E trazer isso para os nossos conceitos ocidentais. Mas é algo que permeia tudo e a todos, que está desde o macro, no universo, até no micro, dentro do nosso corpo. É uma força, é uma energia que está em constante movimento e transformação, que promove a vida, né? Que dá ímpeto, que promove o aquecimento, o movimento, né? Tanto que no fim da vida termina a energia e o nosso corpo fica parado, né? Sem vitalidade, fica frio, então não tem aquecimento. Então tudo isso é porque a energia terminou, o sopro vital se desprendeu. Então esse é o conceito que é um pouco sutil da gente perceber. E é um conceito que é amplamente utilizado em vários contextos da medicina chinesa. Tá? Então, o Qi é o sopro da vida, o dinamismo fundamental que dirige todas as manifestações do universo, incluindo os seres vivos. É ele que está na origem de todas as coisas, de todos os seres. É a força primordial que anima toda a criação. Tá? Então, esse é um conceito, gente, que, como eu disse para vocês, isso é muito antigo, né? Isso é antes de Cristo, por exemplo, né? Mas para os cristãos, né, isso pode ser um conceito muito parecido, né? Muito próximo, não estou dizendo que é a mesma coisa, mas é um conceito muito próximo do conceito de Deus, de algo grandioso, de algo que permeia tudo, de algo que está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então, é um conceito muito similar. E a gente não consegue muito explicar isso em palavras, né? É difícil a gente explicar. E essa é a mesma ideia desse conceito de Qi, tá? De sopro vital, né? Fala-se, na verdade, nos textos taoístas antigos, que o Qi é como se Deus modelasse o homem e, no fim, né, ele sopra, né, e aí surge a vida através do sopro vital. Né? Por isso tem esse conceito aí de sopro vital, tá? E que está permeando tudo. Tá bom? Esta energia, Qi, né, na visão chinesa, é a base das funções fisiológicas e psicológicas do ser humano. Quando a sua circulação sofre um bloqueio ou obstrução, ocorrem as desarmonias nos órgãos internos, podendo gerar quadros de excesso ou deficiência. Então, aqui a gente já vê o primeiro conceito de doença. Tá? E saúde também, né? Porque a manutenção da saúde depende da boa circulação do Qi, da boa circulação da energia. E a doença só aparece quando essa circulação está comprometida. Tá? Tem até um ditado chinês que diz Tum seputum, tum setum. Quer dizer o seguinte, que aonde tem comunicação, não existe dor. E aonde existe dor é porque não existe comunicação. O que é isso? É essa comunicação, esse fluxo contínuo da energia. E não só dor, como as doenças, né? Se você tem por algum motivo, você tem um bloqueio, uma dificuldade na circulação energética, ali vão se manifestar sinais e sintomas, tá? E que vão afetar todo o organismo. Porque se eu prejudico a circulação desse Qi, dessa energia em um órgão, né, eu afeto o funcionamento dele e, a partir daí, eu afeto todo o resto, porque tudo é integrado. Né? O Qi ele circula por uma rede de canais, né, que permeia todo o nosso corpo, assim como o nosso sistema sanguíneo, né, com os vasos sanguíneos. O Qi ele também circula junto do sangue. Então, um bloqueio nessa circulação é que vão aí aparecer as doenças. E a manutenção da saúde visa principalmente manter essa circulação livre, calma e saudável, tá? Daqui nós vamos entrar em mais um outro conceito que muito difundido no Ocidente de forma errada, né? Que é o conceito do Tai Chi, tá?
porque é o seguinte, o Qi, ele expressa movimento e transformação. Então, a partir daí, a gente chega nesse conceito do Taiji, que é o nome desse símbolo, que muitos conhecem como Yin e Yang, mas Yin e Yang são as partes que compõem esse símbolo, né? O Yang é essa parte clara, o branco, né? E o Yin é essa parte escura, o negro. Então, a interação dessas duas formas de energia, do Yin e do Yang, que promove o movimento e as transformações de tudo que conhecemos. Tá? Então, essa é a primeira lei básica, a primeira teoria básica de todo o pensamento chinês. Todo o pensamento chinês é baseado na teoria do Yin e do Yang. Tá? Então, a medicina chinesa, a astrologia, o Feng Shui, né, que é Feng Shui, a pronúncia correta, a astrologia, tá? O taoísmo, que é a religião antiga da China, tudo é baseado nesse conceito, que é esse conceito da transformação, do movimento do Qi expressos, né, no Yin e no Yang. Tá? Então, inicialmente, né, esses conceitos Yin e Yang eram utilizados para explicar fenômenos da natureza. Então, como eu disse, os chineses eles olhavam a natureza, observavam as transformações do lado de fora e traziam essas representações para dentro do nosso corpo. Tá? Então, inicialmente, os conceitos de Yin e Yang era somente a observação da natureza, principalmente a orientação da luz do Sol. Então, quando a gente vê os caracteres, né, de Yin e Yang, nós vemos que essa primeira parte aqui, tá, do lado esquerdo, que é o primeiro radical, tá, significa monte ou colina, como se fosse uma montanha, tá, que aparece nos dois caracteres antigos. Tá bom? E na segunda parte do caractere de Yin, a gente vê encoberto por nuvens. Então, a montanha, a face de uma montanha que está encoberta pelas nuvens. Então, a face escura de uma montanha. E do outro lado dessa montanha, nós temos aí o sol acima do horizonte, tá? Ou os raios de luz, que seria a face luminosa de uma montanha. Tá bom? Então, inicialmente, os conceitos eram muito simples, né? E eles foram se desenvolvendo por anos e anos, tá? Nós vemos também que depois esses conceitos são ampliados e a gente vê que o Yang são todas as características do fogo, é o elemento que descreve primariamente o conceito de Yang. E o Yin são as características da água. Então o Yang é o fogo, é o calor, é o superficial, é o forte, o rápido, tá? O movimento, a função, a expansão e o masculino. E o Yin é o frio, é o profundo, é o fraco, é o lento, é a quietude, é a estrutura, é a contração e é o feminino. Se eu trouxer isso para uma prática da vida, assim, por exemplo, o dia e a noite. Então, o dia ele tem essas características do Yang, né? Que o ser vivo ele sai de casa, né? Ele sai da toca, ele vai para a vida, ele vai para o movimento, ele vai em busca de algo. Então, esse é o momento do Yang. E a noite é o momento do recolhimento. Os animais se recolhem, que nós nos recolhemos, nós vamos descansar, para depois começar novamente o nosso ciclo. Tá? Isso é uma aplicação, por exemplo, dessa teoria. A outra seria quando se trata das funções fisiológicas do corpo, por exemplo, nós temos aquilo que é a estrutura material de um órgão, por exemplo, o coração. Eu tenho o coração, um órgão físico, isso é estrutura, isso é Yin. E eu tenho a função do coração, que é bombear o sangue. Então, isso é o Yang. Então, quando a gente fala de fisiologia, a gente fala que Yin é estrutura e Yang é função. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um problema cardíaco, tá? E palpitação. Então, eu sinto meu coração bater com força em momentos do dia. Então, isso é um sintoma, né? E ele não pode ser mensurado muitas vezes, os exames médicos não dão nada, mas é uma alteração da função, né? Porque a pessoa sente aquilo acontecer. Não é uma alteração da estrutura. Diferente se eu tenho um problema na válvula cardíaca. Aí é uma alteração da estrutura, entende? Assim como um câncer é uma alteração da estrutura, não é da função. Tá bom? Só para vocês terem uma ideia desse conceito aplicados aos conceitos da medicina chinesa. Tá? E aqui são 4 leis básicas da teoria do Taiji. Quer dizer o quê? Que Yin e Yang eles são opostos e eles se controlam mutuamente.
Porque na natureza não pode um elemento crescer excessivamente, porque senão vai prejudicar o equilíbrio. Então, enquanto um elemento cresce, o outro controla ele, né? E assim, depois ocorre essa troca. Por exemplo, o dia e a noite, né? Então, quando o dia chega no seu máximo, o meio-dia, a noite estaria por trás, né? Sustentando para que o dia não se prolongue, por exemplo, se isso fosse possível, e permanecesse somente dia. Então, quando ele chega no seu máximo, ele tem um controle da força do yin, né? Que segura, e depois o dia começa a enfraquecer e a noite começa a surgir. E vice-versa. Então, quer dizer que eles são opostos e que eles se controlam. A outra é que eles são dependentes. Um não existe sem o outro. Nessa questão de dia e noite. Se não existisse a noite, nós teríamos um parâmetro para determinar o que é dia? Não teríamos. Porque existe um, porque existe o outro. Porque existe algo contrário que determina que aquilo é aquilo, né? Se todos nós, seres vivos, fôssemos do mesmo sexo, não teria masculino e feminino, entende? Porque não tem parâmetros comparativos, né? Frio e calor. Tem que existir o frio para existir o calor. Porque precisa existir um parâmetro de oposição. Tá? Equilíbrio dinâmico quer dizer isso que eu acabei de citar também. Quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Tá? Yin e Yang se alternam mutuamente em nossa vida. Tá? Esse é um conceito que é difícil para a gente aceitar, porque a gente entende que harmonia é você subir numa constante, chegar num platô e permanecer lá. Isso é harmonia. Mas na visão da medicina chinesa, do conceito, do pensamento chinês, isso não é harmonia. Harmonia é um movimento constante. Então, uma hora você vai estar mais feliz, outra hora você vai estar mais triste. Uma hora você vai ter mais dinheiro, outra hora você vai ter menos dinheiro, né? Uma hora você vai ter saúde, outra hora você não vai ter saúde. Então, o pensamento oriental diz isso, que o equilíbrio é dinâmico, é movimento. E vida é movimento, né? Se você atingiu o platô, é porque morreu, acabou. Horizontalizou, aí terminou a vida. Tá? E intertransformação indica que um movimento ele se transforma no outro, uma energia se transforma na energia contrária. Né? E a gente vê isso, por exemplo, nas mudanças do ciclo da noite, nas estações do ano, que é uma energia que vai se transformando em outra, nas fases da lua. Né? Então, o Yin e o Yang eram conceitos usados para explicar complementariedade e interdependência de fenômenos opostos e dos processos de contração e expansão. A primeira vez que esse conceito aparece no I Ching, no Livro das Mutações, que é um livro que começou a ser escrito há mais ou menos 5.000 anos atrás, e ele não aparece como aquele símbolo bonitinho que a gente viu agora há pouco, mas ele aparece como linhas, tá? Assim como esse escudo que eu tenho aqui, né, que é o símbolo que eu utilizo, tá? Mas aqui nós temos uma linha contínua e uma linha partida ao meio, né? Que na verdade é uma linha contínua, só que tem uma parte nessa linha que a gente não enxerga, que ela está encoberta por algo. Né? Lembra das nuvens cobrindo a montanha? Então é algo que é um mistério, tem algo aqui que a gente não consegue ver. Tá? O Yin, ele é um mistério. O Yang, ele é a clareza, ele é a continuidade. Por isso o Yang é representado por uma linha contínua e o Yin por uma linha partida ao meio, que na verdade é uma linha que está encoberta em algo que a gente não consegue ver. Tá? E daqui vem os conceitos de contração e expansão de energia que se expande, que é o Yang, que é o movimento, que é o calor. Tá? E nós voltamos novamente aqui para entender o seguinte, que os chineses, eles, com o passar do tempo, eles perceberam que não era somente duas faces de uma moeda, né? Que existiam várias faces de uma mesma moeda. Então, nós tínhamos vários momentos energéticos de Yin e Yang, né? E não somente meio-dia e meia-noite. Né? Então, eles perceberam, por observando e classificando as coisas como Yin e Yang, inicialmente, e depois subdividindo essas classificações, até que a gente chega na estrutura do I Ching, que são 64 classificações energéticas, de 64 momentos, né, cenários energéticos diferentes, mas inicialmente eram só 2. Tá? E aqui nós vemos, por exemplo,
que no máximo do Yang, né, o máximo da energia Yang observado na natureza, representado aí por duas linhas contínuas, tá? Indica, por exemplo, o meio-dia, o verão e a lua cheia. Tá? E oposto a isso, nós temos o máximo do Yin, que representa a meia-noite, o inverno e a lua nova. Mas nós não temos somente esses dois momentos na natureza, né? Nós temos vários outros momentos energéticos. Então, nós temos o início do movimento, tá? O pequeno Yang, que é o crescimento do Yang, que representa a primavera, a lua crescente e a aurora, tá? E o declínio do Yang, que é o Shaolin, tá? Que é o ocaso, o outono e a lua minguante. Esse esquema aqui ele é bem simples, com esses conceitos que vocês estão vendo aqui, mas ele é aplicado a tudo. Tá? Depois disso, as estruturas orgânicas também foram sido associadas a esses momentos energéticos. Tá? Qual órgão no nosso corpo que representa, por exemplo, a primavera, que tem essa característica energética do movimento, da expansão, do início do movimento, da jovialidade, né? E quais estruturas estão anexadas também com esse órgão? E assim sucessivamente, né? Qual representa o nosso inverno, né? O recolhimento, a energia que se move para baixo e para dentro, né? Qual representa o verão, que é a expansão, é o máximo, é o ápice do movimento, né? Se a gente observar, por exemplo, a sociedade, como que as pessoas estão no verão, né? Agora que é tudo quente, né? As pessoas não ficam em casa? Não, né? As pessoas vão para a rua, né? É o movimento, as pessoas se movimentam muito o tempo todo, a agitação, ficam mais estressadas no trânsito, porque o calor eles nos colocam em mais movimento, né? E isso é a interação da nossa energia com a energia do meio ambiente, tá? E é claro, imagina se o ambiente, que é algo tão grandioso, muda, por que nós não mudaríamos, né? Se a Lua influencia tão fortemente as marés do oceano, o que somos nós perto do oceano, né? Será que a força da Lua não tem capacidade de nos influenciar? Né? E os sábios antigos já acreditavam nisso, já percebiam essas manifestações no indivíduo, né? E que isso, ao longo da evolução do ser humano, isso foi sendo deixado de lado, né? E a gente se vê separado da natureza. A natureza está se transformando o tempo todo e a gente não presta atenção nisso, nem percebe, né? E daí vem o aparecimento de muitas doenças, tá? Porque a gente não acompanha esse ciclo de mudança, tá? E alguns deles, né, até estão sendo provocados por nós mesmos, por causa dessa questão da poluição e da destruição do meio ambiente, né? Todas essas transformações acontecem aqui no centro, que eu marquei isso aqui para representar a Terra, né, que é onde a gente vive, porque a partir dessa teoria das 4 imagens, né, que chamamos assim, se desenvolve a teoria dos 5 movimentos, ou dos 5 elementos, como queiram chamar. E, então, todos esses movimentos acontecem na Terra, que é o centro disso tudo, que seria o equilíbrio, e daí nós temos esse centro, né, como referência dos acontecimentos, tá? E das transformações. Até aqui tudo claro, gente? Eu vou abrir um pouquinho para perguntas neste momento, para não ficar muita informação para vocês. Pode ser por áudio ou pode ser por chat. Vamos por áudio. Vamos ver as pessoas que são... nós temos uma amiga, se não me engano, de Portugal aqui também, que poderia aí também apresentar. Vamos lá, pessoal. Sem timidez. Bom, eu acho que todo mundo está entendendo tudo. Então, continuamos, tá bem? É uma dúvida, só uma questão. Por exemplo, estava falando sobre os dias frios, dias quentes, né? Tem a ver também com aquela questão da depressão sazonal, que está englobada? Tem a ver com o quê? Tem depressão sazonal, que eles falam? Sim. Eu vou falar agora mais para frente das questões emocionais. A gente vai ver como que as estações influenciam nisso. Mas, com certeza, porque já tem
estudos que provam isso, que países muito frios, né, que ficam naqueles invernos longos, né, por muito tempo e que tem pouca exposição à luz solar, as pessoas têm uma tendência muito grande à depressão e ao suicídio, por exemplo, tá? Porque o ser humano, já se tem estudos que mostram que o ser humano ele precisa de sociedade, ele precisa de convivência, né, para ser uma pessoa, um indivíduo completo. Ele não pode se excluir totalmente da sociedade. Então, ficar recluso nos períodos de grande inverno, né, e às vezes sozinhos, né, isso é um fator agravante em casos depressivos, né? Pode ser start, né, inicial, tá? Ou pessoas que já têm uma tendência à depressão ficam em estados mais graves. Isso é uma coisa que a gente tem observado nessa questão da pandemia, né? Grande parte das pessoas, não é a minoria, é a maioria, tem uma grande dificuldade de lidar com o isolamento e isso leva ao aumento gradativo de pacientes depressivos nesse momento, tá? Porque lembra que eu disse, a energia ela não é só da estação, tem a ver com a estação, mas também representa o momento. Então a energia do inverno é o recolhimento, né? É a energia que se move para... Jessé, Oi. eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Pessoas que gostam naturalmente de viver isolada, muito enclausurada. Isso. Tem que ver como é esse isolamento, né? Como que realmente isso acontece, tá? Mas isso não é a referência, né? Do ser humano, do indivíduo, né? Porque nós fomos feitos para viver em sociedade. Agora, assim, essa pessoa gosta de viver isolada por quê? Né? A sociedade causa o quê nela? Né? Então, a gente tem que olhar isso um pouco mais profundamente, me saber te responder. Tem pessoas que têm aversão, né, a outras pessoas, por exemplo, a multidões. Então, isso é um distúrbio, tá? Professor Donizete, por gentileza, quais seriam os fitoterápicos, se o senhor puder nos responder, que são considerados yin e yang? Isso é um conceito muito difícil de eu te responder aqui agora. De uma forma bem básica. Devido aos fatores energéticos, né? Devido aos fatores energéticos, conforme o senhor explicou, né? A questão das energias, né? Quem é mais aquela vitalidade, quem é aquele recolhido, né? Sim. Então, eu não sei se a fitoterapia se enquadra no yin e no yang, né? Porque eu também sou adepta da medicina chinesa e estou estudando acupuntura. Mas eu queria entender nessa parte de fitoterápicos, né? Se há alguma ligação, né? Como é a energia. A medicina chinesa, ela tem a fitoterapia dela, da medicina chinesa. Todos os fitoterápicos, eles são classificados dentro desses conceitos aqui. Os conceitos do movimento energético e dos sabores. Então, não é muito fácil eu te responder isso agora, porque é muita informação que eu teria que te falar para responder. Mas dentro daquele conceito básico de pensando que Yang é movimento, é calor, é expansão, né? Você pode pegar algumas plantas e colocarem aí, como gengibre, canela, né? Alecrim, que são estimulantes, né? E como Yin é quietude, você pode colocar as plantas mais frescas, né? Que são adstringentes, né? Que contrai a energia, entende? Então, você pode pensar dessa forma, que move a energia para baixo, tá? Então, é difícil eu te responder isso nesse momento, tá bem? Mais alguma dúvida? Bom, vamos continuar aqui um pouquinho. Eu falo demais, se não deixar, eu não vou conseguir terminar a palestra. Então, saúde e doença são conceitos relativos, tá? O aparecimento de uma doença significa, até certo ponto, o esgotamento ou a transgressão da atividade fisiológica normal do nosso corpo. Por influência de fatores patógenos, podem provocar mudança na dinâmica em Yang, levando a uma disfunção dos órgãos e vísceras do tio do sangue ou dos líquidos corporais, tá? Então, a gente vê aqui que a gente tem que tentar manter
o nosso corpo em equilíbrio, tentando cuidar, né, através da alimentação, da atividade física, diminuição do estresse, a gente manter esse movimento, esse balanço contínuo, tá, entre yin e yang, e mantendo o livre fluxo de Qi pelo corpo. Esse é um conceito mais básico, mais simples, mas tudo é explicado por isso aí. Tá? Saúde, então, gente, é um equilíbrio relativo, né? Porque eu falei que o equilíbrio é dinâmico, tá? Entre yin e yang. Quando por vários motivos a doença aparece e se desenvolve, é porque esse equilíbrio foi rompido. Tá? Então, por algum motivo, né, algum fator causal, essa dança constante, né, entre yin e yang, ela é quebrada, né, e você permanece muito tempo com o yang excessivo e o yin deficiente, ou ao contrário. Então, aí acontecem as doenças. Tá? E a cura é justamente quando a gente restabelece esse equilíbrio. A acupuntura ela faz isso. Né? Ela restabelece a dinâmica entre yin e yang, e recoloca o fluxo de energia em movimento. Tá? Falando das causas das doenças agora, tá? Propriamente dita. A medicina chinesa vou indicar. A medicina chinesa ela divide basicamente em 3 causas das doenças. Fatores exógenos, que são os fatores climáticos, que é realmente o clima. Tá? Fatores endógenos, que são os fatores emocionais, que os chineses eles dividem em 5 emoções básicas, e os fatores não exógenos e não endógenos, que seriam o quê? Os fatores coadjuvantes que estão ligados ao estilo de vida. Tá? Dentro dos fatores climáticos, nós temos 6 fatores básicos, tá? Vento, frio, calor de verão, umidade, secura e fogo. Tá? Aí as pessoas olham para isso e perguntam, mas o que será isso? Vento. O vento, né? O vento adoece a gente? Então, sim e não. Então, depende. Tá? Primeiro, vocês vão levar em consideração o nome, realmente, dos fatores climáticos. Então, exposição ao vento, ao frio, ao calor de verão, que seria exposição ao sol mesmo, né? A umidade, a secura e o fogo podem causar adoecimento. Todo mundo que ficar exposto ao vento vai ficar comprometido? Vai ficar doente, por exemplo? Eu fiquei exposto ao vento frio e eu fiquei doente. Não. Tá? Então, esses fatores, gente, eles são representações das energias da natureza associadas a sinais e sintomas. O que é isso? O vento, se vocês veem aqui o caractere de vento, estou aqui circulando para vocês, tá? Essa parte de dentro, esse xizinho que tem aqui, isso significa bicho ou verme, tá? E essa parte de fora significa vento. Então, nesse conceito de vento pelos chineses, tá? Eles falavam do vento mesmo, da natureza, tá? E também falavam dos bichinhos que eram carregados pelos ventos. Então, eles tinham aqui o conceito de vírus e bactérias, né? Porque eles sabiam das doenças que eram transmitidas de uma pessoa para outra, mas eles não conseguiam ver. Tá? Então, eles deram esse conceito de vento, que era algo que era carregado pelo vento. Né? Então, um conceito fantástico, a meu ver, um conceito de 2000 anos atrás, já trazia essa ideia das doenças transmissíveis, né, pelo vento, infecciosas. Né? Então, não somente o vento pode causar uma doença, mas aqui os fatores virais e bacterianos. Tá? E o que significa vento? Bom, se a gente olha a natureza, como que a gente vê o vento? A gente consegue ver o vento? Não. A gente percebe o vento. Como que a gente percebe o vento? Pelo movimento das coisas que ele movimenta. Né? Então, se eu observo uma árvore, como que a gente percebe o vento na árvore? A gente vê a copa da árvore balançando. Certo? Daí os chineses falaram o quê? Os sintomas de vento são aqueles que se manifestam no alto, né? No nosso caso, principalmente na cabeça, e que fazem o indivíduo se movimentar. Qual uma doença seria assim? Vamos ver. Alguém sabe?
Uma doença que se manifesta no alto e faz o indivíduo se movimentar. Labirintite. Ah, labirintite, muito bom. Além disso, eu vou citar uma que é mais clara da gente ver. A epilepsia, né? Que é uma doença que se manifesta no alto e com tremor. Tá? Então, isso é categorizado como vento. Tá? E não só o vento da natureza. Mas, além desses conceitos do movimento, doença que se manifesta no alto, o vento ele não muda rapidamente de uma direção para outra, ele não pode mudar de repente. Então, são movimentos que acontecem bruscamente, que podem mudar muito rapidamente. Por exemplo, o conceito de gripe resfriado na medicina chinesa, né, a gente considera como vento frio. Então, vento e o frio juntos, porque esses excessos, esses fatores climáticos podem aparecer muitas vezes juntos. E o vento é o que carrega todos eles. Então, vento frio é muito comum. Tá? Então, por exemplo, uma doença afetada pelo vento frio, que rapidamente se transforma em vento calor, por exemplo. O que isso acontece? O paciente tem um resfriado, com sintomas de resfriado leve, e daqui a pouco ele está de cama com febre alta e secreção amarelada, catarro, né? Então aquilo mudou rapidamente. Então o vento ele faz isso, ele transforma as doenças muito rapidamente. O paciente tem dores articulares que o vento provoca isso. Na primeira sessão ele tem dor no ombro, na outra a dor dele é no quadril, na outra a dor é no joelho, então vai mudando de local. Tá? Então essas são as características do vento. Tá bom? E assim, todos esses fatores climáticos têm características próprias. Então, como o frio, né? O que acontece com o frio? Né? A gente tem muito movimento no frio, a gente tem pouco movimento. Não é? A natureza não está recolhida. Né? Então, são as doenças que se movem para o interior, que não ficam tanto na superfície do corpo. Tá? Como que eu posso explicar isso? O paciente fala assim, eu tenho uma dor que parece que dói o osso, que dói a profundidade, é uma dor fixa, local fixo, ela está ali. Né? E ela só melhora quando tem aquecimento. Tá? Então, esses são sintomas que estão relacionados ao vento. Existe o vento, ao frio. Existe o frio como fator externo e existe esse frio no nosso corpo. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam, o principal aqui, é que as estações influenciam a nossa saúde. Tá? Por exemplo, que foi citado aqui a depressão sazonal, mas existem vários quadros que se manifestam ou pioram em determinadas estações do ano. Então, o paciente que sofre de rinite vai ter uma estação X, na primavera eu tenho mais quadros de rinite. Entende? Então, são doenças que se manifestam ou se agravam naquela estação, tá? Elas foram causadas por fatores climáticos ou os fatores climáticos, eles potencializam aquela doença que já está instalada no paciente. Tá? Porque a mesma energia entra em ressonância, tá? Da natureza com o fator de adoecimento ali. Tá? Então, as doenças ficam muito mais acentuadas neste momento. Tá? E, é claro, a medicina chinesa leva isso em consideração para tratar os pacientes. Tá bom? As doenças causadas pelos 6 excessos patogênicos são frequentemente relacionadas ao tempo, às estações do ano e ao meio ambiente. Tá? Uma outra coisa, então, que eu comentei aqui. Nem todo mundo que está exposto ao frio vai ficar doente. Por quê? Primeiro, depende se o fator climático ele é muito forte, muito brusco, a pessoa pode adoecer. Segundo, depende da energia de defesa da pessoa. Tá? Então, se a pessoa ela é frágil, qualquer friozinho, ela se adoece. Então, depende da constituição dela também. Tá? Ou de uma exposição por muito tempo ao frio. Tá? Por exemplo, uma pessoa que trabalha dentro de uma câmara frigorífica. Então, é a natureza que mudou? Não, mas é o trabalho dele de ficar ali trabalhando dentro de um lugar muito frio. Ou pessoas que trabalham perto de fornalhas, né? Pessoas que moram em casas que são muito úmidas. A umidade pode provocar doenças no indivíduo, tá? Porque ela vai penetrando e aí vão ter sintomas e sinais parecidos com a umidade, né? Com sensação de peso, né? De dificuldade de movimento, né? Tudo fica mais lento.
no caso da umidade, por exemplo. A energia ela pode agredir o corpo sozinha ou combinada com outra energia. Tá bom? Todos aqueles 6 fatores climáticos eles podem se combinar entre si para agredir o indivíduo. Tá? Se influenciam em certas situações e podem se transformar. Então, como Yin e Yang é constante movimento e transformação, como Yin e Yang é constante movimento e transformação, então essas energias também se transformam. Então, as doenças, elas se transformam dentro do nosso corpo. Não é porque eu tenho uma doença X hoje, que daqui 5 anos ela vai continuar sendo a mesma doença. Com o passar do tempo, isso vai transformando e vai afetando o sistema como um todo, de várias formas. Tá? As doenças são causadas pelos 6 excessos, acontecem a partir de uma agressão à superfície ou ao interior do corpo. Então, o fator climático ele agride o nosso corpo de fora para dentro. Tá? Os sintomas podem ser na superfície ou diretamente no interior. Por exemplo, se eu me alimento muito frequentemente de alimentos gelados. Então, esse é o frio do alimento que invade o interior. Entende? Isso pode causar desordens gástricas. Tá? Então, associar o clima, a natureza do clima, como frio, aos alimentos. Tá? Então, a mesma energia fria, né, da natureza e dos alimentos, isso pode prejudicar o nosso corpo também. Tá bom? Dentro das causas internas, nós temos as 5 emoções básicas: raiva, alegria, o pensamento, a melancolia e o medo, tá? De acordo com o Neidin, clássico interno. Mas a gente não tem que focar nessas emoções, essas são emoções primárias. Elas se desdobram em várias outras emoções, como ansiedade, como pânico, né? Frustração. Então, elas vão se desdobrando em outras energias. Tá? Mas o que a gente precisa entender é isso aqui. É como o nosso psiquismo funciona. Os chineses eles dividiram a nossa consciência, a nossa mente, em 5 partes, tá? Que são todas partes de uma única estrutura. Tá? A consciência, a alma etérea, a alma corpórea, o pensamento e a força de vontade. Então, a consciência é a nossa capacidade de clareza, é a nossa capacidade de separar aquilo que é importante daquilo que não é. É a nossa capacidade de hierarquizar problemas. O que é mais importante eu resolver primeiro? Tá? E a nossa capacidade de tomar decisões. É a nossa consciência que faz isso. E também é a nossa capacidade de manter as coisas unidas. Tá? De conseguir fazer, por exemplo, mais de uma atividade ao mesmo tempo. Tá? Isso é a nossa consciência que nos dá essa função, que está ligada ao movimento do fogo. Tá? A alma etérea está ligada ao movimento da madeira. É a nossa capacidade de projeção. Eu posso me projetar no futuro, eu posso me projetar no passado. Tá? A nossa capacidade de ir e vir no outro, né? Da empatia. Eu me projeto no outro, me coloco no lugar dele e volto e trago essa informação para mim. Tá? É a nossa capacidade de elaborar, planejar as coisas, é o planejamento. Tá bom? Mas também a nossa capacidade de tomar decisões, de iniciativa, de coragem, de começar algo. Tá? Se essa capacidade ela está adoecida, por exemplo, a gente fica perdido no tempo e espaço, né? No tempo principalmente, desse negócio de passado e futuro. A gente nunca está no presente. A gente está sempre no futuro ou sempre no passado, fica frustrado, fica ansioso, né? Porque a alma etérea nossa está afetada. Tá? No caso da consciência, quando ela está afetada, a gente fica muito aderido a uma coisa. Né? Às vezes a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fica preso aquilo tudo, mas fica sem clareza, sem capacidade de tomar decisões claras a respeito daquilo. Tá? A alma corpórea é um aspecto que está muito ligado ao nosso corpo físico. Tá? É a nossa capacidade de justiça, é a capacidade do nosso limite corporal, tá? Dos nossos órgãos do sentido, a percepção corporal, perceber o meio, tá? É aquilo que nos faz sentir agradáveis ou não numa situação, né? É o nosso contentamento, ele está ligado muito à nossa
alma corpórea, e a nossa capacidade também de justiça, de determinar aquilo que é correto ou não, né? Aquilo que é bom para o outro, mas também que é bom para mim. Porque a bondade, por exemplo, está ligada à alma etérea. Então, se a pessoa é muito bondosa, muito caridosa, ela não tem um equilíbrio com a alma corpórea, por exemplo, ela só faz aquilo que é bom para os outros e nunca faz aquilo que é bom para ela também, né? Então, a alma corpórea, ela é como se fosse a justiça nossa. Ela determina, ó, tem que ser bom para o outro e tem que ser bom para nós também. Tá bom? Nosso contentamento, né? Quando a gente vive qualquer ciclo na nossa vida, a gente tem que ter aquele momento de contentamento, né? De que consegui atingir aquele objetivo e estou vivendo aquilo que eu sempre quis. Então, estar contente com aquilo, né? Se a gente tem uma desarmonia da alma corpórea, a gente nunca vai estar contente com nada, sempre vai estar querendo mais e mais coisas novas, iniciar mais e mais ciclos constantemente. Tá? Já a força do pensamento é a nossa capacidade de encontrar de encontrar soluções para os problemas, tá? A nossa capacidade de processar as informações e de chegar a conclusões. Tá? Se essa função está prejudicada, a gente não consegue encontrar soluções para os nossos problemas e não consegue tirar conclusões adequadas. A gente sempre, às vezes, tira conclusões pessimistas, né? E isso nos prejudica a iniciar novos ciclos em qualquer âmbito de vida. Então, a força do pensamento está ligada a isso, né? Quando ela está também prejudicada, pode acontecer o pensamento obsessivo. A gente fica pensando naquilo constantemente, não consegue apresentar uma solução adequada para a consciência. E quem toma a decisão é a consciência, né? Então, todas elas trabalham em conjunto, mas o grande chefe é a consciência. É ela que toma a decisão final daquilo que a gente vai fazer ou realizar. Tá bem? E, por último, a força de vontade, que faz com que nós nos mantenhamos nos nossos objetivos, né, do início ao fim, tá? Então, a força de vontade é muito importante para isso. Quem tem uma desarmonia disso, larga tudo pela metade, né? Não tem resiliência, né? Eu enfatizo aqui o seguinte, que a força de vontade, a resiliência, de acordo com o pensamento chinês, está ligada à nossa capacidade de aprender a desistir. Só quando a gente aprende a desistir das coisas que sobra energia suficiente para aquilo que é realmente importante. Então, a nossa resiliência, a nossa capacidade de força de vontade está ligado a isso também. Porque não há força de vontade que aguente fazer 1000 tarefas ao mesmo tempo, né? A gente acaba esgotado e não conclui quase nada daquilo que a gente começou. Tá? Então, isso aqui é um resumo, assim, eu sei que é muita informação para vocês, de como funciona os nossos aspectos emocionais. Tá? Eu vou abrir aqui um momento de perguntas também, que eu sei que esse é um assunto mais... Gessé. Oi, é Cecília. Oi? Eu fiquei com uma dúvida, que você colocou que o Shen, ele está ligado ao fogo, a alma etérea, a madeira. Os outros 3 seriam qual elemento, qual fase que estaria relacionado? A alma corpórea seria a terra? Vou compartilhar aqui de novo, vou falar para você tudo direitinho. De acordo com a teoria dos 5 movimentos, nós temos aí que cada um desses movimentos estão ligados às estruturas do corpo. Tá? Então, a consciência está ligada ao movimento, ao elemento do fogo, que está ligado ao coração. Tá? E há vários aspectos, não só o órgão coração, mas vários outros aspectos. Tá? A alma etérea está ligada ao movimento da madeira e está associada ao fígado. Tá? A alma corpórea está ligada ao movimento do metal, está associada ao pulmão. Tá? A força do pensamento está ligada ao movimento terra e está relacionado ao baço e ao estômago. Por isso o pensamento, o digerir, né? Está ligado à nossa capacidade digestiva também. Tá?
E a força de vontade está ligada ao movimento da água e aos rins. Perfeito, obrigada. De nada. Gessé, sem essa base, não adianta ter protocolo, saber mexer com as agulhas, que a acupuntura não funciona. Quer dizer, a acupuntura funciona, mas o acupunturista ele fica meio manco. Você entende dessa forma? Sim, esses são os conceitos básicos da medicina chinesa, né? Por isso que... Só um minutinho aqui, gente. Por isso que quando as pessoas me perguntam, fale um ponto para ansiedade, é muito difícil, né? Como é que eu vou falar um ponto para ansiedade para uma pessoa ou uma erva para ansiedade? Não tem como. Porque, por exemplo, a ansiedade na medicina chinesa, ela pode ser dividida basicamente na consciência e na alma etérea. Por quê? A ansiedade da alma etérea, eu não falei que a alma etérea é a projeção, não se projeta no futuro, no passado, etc. Então, a ansiedade da alma etérea é aquela que você tem um compromisso, por exemplo, e você fica ansioso por aquilo, né? Você tem uma causa, um motivo real, tá? Então, você tem algo que te deixa ansioso. Então, você fica projetado lá no futuro e fica ansioso, né? Eu vou dar uma palestra hoje aqui, estou ansioso, agitado para dar essa palestra, né? Então, essa é a ansiedade da alma etérea. Agora, eu estou ansioso e não tenho motivo para isso. Essa é uma ansiedade da consciência nossa, tá? Que tem a ver com os distúrbios do coração, tá? Então, a gente não tem um motivo aparente, mas a gente se sente ansioso, né? E é muito comum que essa ansiedade se manifeste na região cardíaca, na região torácica, tá? Então, todos esses conceitos, gente, que eu estou falando para vocês, são os conceitos básicos da medicina chinesa, né? Tem que conhecer isso profundamente para ser um bom profissional da área. Tá joia? Eu vou acelerar um pouquinho aqui para a gente conseguir terminar, porque já está quase no final do meu horário aí, tá bom? Já está passando, hein? Todas as perguntas que vocês fizerem por chat, eu vou responder pelo chat, tá? Eu vou digitar aqui para vocês as respostas aí, tá bom? Então, para a medicina chinesa, existe uma estreita relação entre as atividades fisiológicas dos órgãos e a atividade emocional descritas em diversos textos antigos. Os fatores emocionais representam reações humanas diferentes diante a realidade objetiva. Sob situações comuns, as emoções são reações normais a estímulos externos e não provocam doenças, tá? Somente se houver estímulos excessivos ou prolongados e estes se tornam fatores patógenos, tá? Causando assim doenças variadas. Então as emoções fazem parte da nossa vida. Sentir raiva, tristeza, ansiedade, angústia, medo, tudo isso é normal do ser humano, isso faz parte. E só é um adoecimento quando a gente entra num estado emocional e permanece nele por muito tempo. Aí isso começa a prejudicar a nossa fisiologia. Tá bom? Então, as emoções por si só, elas não causam doenças. Tá? Elas fazem parte de nós. Todas elas. Todas elas. Tá? Não tem erro nisso. E por último aqui, eu tenho os fatores coadjuvantes, que muitos de vocês já conhecem. E fatores de adoecimento, né? Fatores alimentares, que muitos de nós não cuidam da alimentação, come pela boca, né? Pelo prazer de comer e não pela força terapêutica, pela capacidade que os alimentos têm de nos nutrir. O desequilíbrio entre trabalho e descanso. Muitos hoje em dia trabalham excessivamente e não conseguem descansar, tá? Adequadamente, estão sempre cansados o tempo todo. Sedentarismo, né? A falta de atividade física e do movimento. Atividade sexual excessiva também é prejudicial à saúde, porque desgasta a essência, tá? Traumatismos externos, né? Acidentes, etc. Picadas de insetos, cobra, enfim, tá? E aqui também vão entrar fatores epidêmicos, que não entram nos fatores anteriores, eles têm uma classe separada, tá bom? Que é o que a gente está vivendo agora, por exemplo. Para terminar, gente, eu vou só ler um trechinho aqui para vocês do Clássico Interno do Imperador Amarelo, que é o seguinte: esse é um livro de 2000 anos, tá? E o livro todo é uma conversa entre o imperador e o médico dele. Então, no primeiro capítulo do livro, o imperador pergunta para o médico dele por que as pessoas
não estão vivendo tanto mais. Imagina isso há 2000 anos atrás, né? Então, eles perguntam por que as pessoas estão morrendo tão jovens, estão adoecendo tão cedo, né? Por que elas perderam a capacidade de longevidade, né? Será que o clima, as mudanças do meio ambiente mudaram tanto? Ou elas perderam a capacidade de se cuidar? Essa é a primeira pergunta que ele faz no primeiro capítulo do livro. Tá? E aí o médico, ele responde o seguinte: as pessoas da alta antiguidade compreendiam os princípios da longevidade. Então, né, atualmente não, né? Elas seguiam o Yin e o Yang, conheciam bem as práticas e as artes e os cálculos ocultos. O que é isso aqui? Isso aqui é a astrologia, é o Feng Shui, tá? Eles conheciam muito, né? Suas dietas seguiam um ritmo adequado, seu descanso era equilibrado e consistente. E elas não praticavam atividades desnecessárias, então elas não gastavam energia com aquilo que não valia a pena. Tá? Assim, suas aparências físicas e espíritos sempre estavam unidos. Então, mente, corpo, emoções estavam sempre integrados. Tá? Elas exauriam completamente os anos de vida atribuídos aos céus. Passavam dos 100 anos e morriam em paz. Assim que as pessoas antigas viviam. Tá? Nos dias de hoje, né? Isso num texto escrito há 2000 anos atrás, eu fico pensando se esses médicos estivessem nos dias atuais escrevendo isso, né? Então as pessoas não são mais assim. Elas bebem álcool como se fossem água, praticam atividades desnecessárias em excesso, elas estão embriagadas quando entram no quarto para fazer sexo. Por meio da sua luxúria, elas esgotam a sua essência, que é a energia ancestral, né? Por meio do seu desperdício, elas dissipam seu ti verdadeiro. Elas não sabem como manter a plenitude e, assim, envolvem seu espírito quando não é o momento certo, né? Envolvem as emoções, né? Elas fazem todo o esforço para agradar seus corações, mas se opõem à verdadeira felicidade da vida. Então, isso quer dizer de pessoas com o coração cheio, com muitos desejos, muitas ambições, querendo ser, querer poder, querer cada vez mais e mais e mais e mais. Isso é o desejo, né? O budismo todo é baseado em cima disso, os nossos desejos, as nossas vontades, né? A gente sempre quer mais, 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 nunca está satisfeito, né? A atividade e descanso não possuem regras claras, assim vivendo apenas metade dos anos distribuídos pelo céu. Tá? Elas já aparentam cansadas e decrépitas. Olha só, né? Então, as pessoas já aparentam o tempo todo envelhecidas, né? Cansadas, esgotadas da vida. Tá bom? Então, isso aqui condiz muito com os dias atuais que nós vivemos também. É muito fácil compreender esse texto, porque tem textos que são bem difíceis. Então, eu vou deixar isso aqui como uma reflexão para vocês. Né? Se a gente realmente está seguindo algo aí que vale a pena ser seguido. Tá bom? E uma frase, e uma fábula, na verdade, né? Um conto aí de Siddhartha Gautama, que foi o primeiro Buda. Buda não é um nome, não é uma pessoa, Buda é um estado. Todos nós podemos nos transformar em um Buda, por exemplo. Todos nós podemos evoluir pessoalmente, crescer espiritualmente. Então, uma vez perguntaram ao mestre Buda, que foi o primeiro Buda, Siddhartha Gautama, né? Por que tão poucas pessoas iluminadas existiam? Será que é tão difícil assim perceber a própria iluminação, a própria evolução espiritual? E ele responde assim: faz uma experiência, vá ao vilarejo mais próximo e durante todo o dia pergunte às diversas pessoas o que elas mais querem da vida. Aí, essa pessoa vai no vilarejo e pergunta, né? E ele volta e ele fala o seguinte: conversei com muitas pessoas e obtive muitas respostas. Algumas querem um bom casamento, outras querem muito dinheiro, outras almejam fama e poder, e ainda outras querem prestígio e reconhecimento. Aí Buda diz o seguinte: já tem sua resposta. Muitas poucas pessoas desejam a iluminação, né? O que é simplesmente uma vida natural e simples. Tão natural que a paz que procura já está no vento que sopra, no ar que respira, na nuvem que passa, no sol que aquece e na chuva que molha. Então, nós podemos trazer todo esse contexto também para a nossa saúde. Né? O que é ser saudável? As pessoas, elas buscam, né,
serem saudáveis, elas buscam isso, né? A medicina ocidental, você vai no médico e fala com ele assim: ô médico, aqui, eu queria me permanecer saudável, eu vim aqui para consultar por causa disso. Não. A gente vai no médico quando a gente já está doente, né, para resolver um problema, né? Então, o que nós fazemos na nossa vida? Será que a gente está buscando saúde? É que a gente busca saúde física, mental e espiritual nas nossas atitudes? Tá? Então, esse é um texto aí para vocês refletirem a respeito disso, tá? Que eu acho muito importante, porque o que mais adoece o indivíduo não é o meio ambiente, é a nossa mente. Isso é o maior fator de adoecimento. E não é só hoje, é de muitos e muitos anos atrás. Então, os fatores emocionais são os que mais nos adoecem. Tá? Para quem quiser mais informações, nós vamos estar aí iniciando um curso de formação em acupuntura e moxa bustão, tá? Que vai iniciar no dia 6 de março, com as aulas aos sábados, uma vez por mês, na parte da tarde. 2 vezes por mês, desculpa, tá errado aqui. 2 vezes por mês, tá? Porque é meio período só, com a inscrição de R$80, a mensalidade de R$250. Para mais informações, podem entrar em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp, diretamente com o Walter. O nosso curso ele tem duração de 2 anos, 24 módulos, tá? Nós vamos estudar profundamente tudo isso que eu falei aqui para vocês e muito mais do que isso. Isso aqui é só uma introdução. Mas o que aqui? Então, quem tiver interesse... os 6 primeiros módulos, eles vão ser online, porque a gente não sabe da situação aí da pandemia, então a gente vai respeitar isso. Metade do curso pode ser online, tá? E a outra metade tem que ser presencial. Então, os 6 primeiros vão ser online, tá? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Se der tudo certo, em setembro a gente vai ter a nossa primeira aula presencial. Se não for possível, a gente consegue estender mais os módulos online, mas tudo certo, em 2022, com certeza estaremos aí presencialmente. Tá bom? Então, agradeço muito aí a atenção de vocês. Desculpa passar um pouquinho do tempo aí, é que eu me empolgo, às vezes eu falo demais, e são conceitos muito grandiosos para mim. Fico muito feliz de estar participando aqui hoje. Agradeço a organização do Viver Entre Folhas. E eu vou responder as perguntinhas de vocês aqui no chat. Vocês podem continuar aí com as dúvidas, tá bom? Só para a gente não atrasar o nosso evento aqui. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom restinho de fim de semana. Continue se cuidando, tá bom? Oi, tá. Gessé, obrigado. Eu vou aqui dar uma travada